Olá, família Santíssimo Sacramento! Estamos iniciando o nosso ano letivo com o nosso primeiro episódio do Santíssimo Cast. Desejamos desde já para vocês que esse ano seja cheio de bênçãos, de graças de Deus para todos os nossos projetos, para a sua família também. E nós estamos começando aqui, a gente sabe que ainda está nesse período de férias e crianças curtindo e a família também se divertindo. É um momento maravilhoso, né? Onde integra muito, onde promove unidade entre vocês e conhece também outras pessoas. E essa integração também com crianças, sempre nas férias, ela é muito grande. Mas também aumenta muito o nível de atenção da família, né? E todos que estão nesse ciclo aí brincando, se divertindo. Porque criança é assim, tá nos seus olhos e bastou você virar, eles já fogem ali do seu foco de atenção. Então é preciso ter muitos cuidados. E como o Santíssimo sempre vem promovendo temáticas assim para ajudar você, família, a cuidar um pouco mais, a ter uma vida mais saudável, a ter esse nível de atenção necessário para o desenvolvimento saudável do seu filho e das nossas crianças, nossos estudantes. Então, nós trouxemos aqui duas pessoas muito especiais para o videocast, esse primeiro do ano, nesse tempo de férias, para a gente conversar um pouquinho sobre os cuidados nessas férias escolares. E espero que você goste bastante e aprenda muito com isso também. E a gente reduza também a quantidade de acidentes, né, que a gente sempre tem nesse período de férias escolares, nas praias e piscinas e tudo. Então, nós estamos aqui com o Sargento Rafael, estamos com a Cabo Manuela, né? E está aqui conosco, é a nossa Manu, é Zamparete, na verdade, Cabo Zamparete, mas a gente, como ela está ali sempre no colégio conosco, no projeto do ProERD, a gente costuma chamar assim a nossa Manu. Então, os alunos também ali do 5º ano, que já passaram por ela, vão sempre saber reconhecer quando a gente fala Manu, não é? Então, vamos começar aqui com vocês se apresentando um pouquinho, depois desse bate-papo sobre os cuidados aí com essas férias escolares. Podemos começar, então, com o Sargento Rafael. Olá, irmã. Sou o Sargento Rafael. Vou me apresentar um pouquinho. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui e esclarecer dicas tão importantes agora durante as férias escolares, né, e durante a Operação Veraneio que vai se iniciar agora no próximo dia 9. Então, voltando, Sargento Rafael, trabalho aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão, localizado aqui na Avenida Patrício Lima. Estou há 13 anos na corporação e atualmente eu estou na seção de comunicação social da corporação. Representa a comunicação social, na verdade, do 8º Batalhão como um todo, né? Que o 8º Batalhão, ele abrange toda a região da Amurel, mais os municípios de Orleans, Imaruí e Garopaba. E a função é basicamente lidar com o público externo, incluindo imprensa, programas, enfim, o atendimento ao público externo, bem como levar também à imprensa as informações sobre as ocorrências de maiores destaque também. Obrigada, então, a nossa querida Zamparete. A Manu. Olá, então, né, irmã? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. E que honra, né? Primeiro de 2024. Nós já estamos na escola já há um tempo, a irmã já conhece também o meu trabalho. Trabalho na Polícia Militar, sou cabo da Polícia Militar, estou na corporação há 10 anos. Atualmente, a minha principal função é com o ProERD. Desde 2017, trabalho de uma forma exclusiva com o programa, mas agora na operação Veraneio, nós acabamos indo para as viaturas, né? Trabalhando em ocorrências. Então, é um tema bem importante para a gente estar abordando com as crianças, com os pais e o que fazer nessas férias, né? Agradeço bastante a oportunidade. Então, podemos começar aqui com o Sargento Rafael, dizendo um pouquinho para a gente, assim, quais são os maiores riscos que ocorrem
para as famílias como um todo, mas sobretudo para as crianças e os adolescentes. Nesse período de férias escolares, aqui no sul do estado, então, onde você tem praia, aqui em Tubarão mesmo não tem, mas a 20 minutos, tanto na direção Porto Alegre como a direção Florianópolis, tudo tem muitas praias, né? É um litoral. E daí, como é quais são os maiores tipos de acidentes que ocorrem com eles e quais os cuidados que a família deve ter? Ou as pessoas, às vezes não é família, mas você está ali como um banhista, tomando um banho de praia ou está na areia da praia e você vê uma criança ou um adolescente numa situação de risco ali. Todos nós nos preocupamos e fazemos algo para ajudar ou socorrer, né? Então, quais são os cuidados que eles devem ter, as famílias, e os maiores tipos de incidentes que ocorrem? Então, irmã, quando chega... assim, para começar, qualquer tipo de acidente, qualquer um, se tratando de criança, tem uma palavra que vai gerenciar isso aí tudo: supervisão. A criança, ela não pode ficar de maneira alguma sem ali um longo período de tempo sem estar sendo vigiada, supervisionada. Principalmente as crianças ali da faixa etária abaixo de 9 anos. 9 anos, inclusive. Por que eu falo 9 anos? Porque quando chega as férias escolares, principalmente as férias escolares de fim de ano, que ela é mais extensa, geralmente ali em torno de 2 meses de férias, e falando de operação veraneio, que no caso é o serviço da corporação, tanto do Corpo de Bombeiros Militar quanto da Polícia Militar, quais são os tipos de acidente que acontece mais? Afogamento, água doce. Quando eu falo de água doce, o que é? Rios, lagoas, cachoeiras, piscinas, incluindo piscinas, e também nos mares. O índice de acidente aumenta muito nesses locais. Quando eu falei criança ali de 9 anos, eu vou trazer um dado aqui. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 3% dos acidentes de afogamento acontecem em piscinas. E em piscinas residenciais, em casa. É maior do que nos mares, no caso, em água salgada? Não chega a ser maior do que... Não. Em água salgada, o índice é bem menor, com certeza. O índice ele é maior em águas doces, em locais como lagoas e cachoeiras, por exemplo. E em rios também. Que daí chega a 75% dos afogamentos. Tá? Mas por que esse dado? E por que é tão alto nesses locais? Sim. Porque não tem serviço de guarda-vidas. O local não é vigiado. Nas praias sempre tem, né? Para se ter uma ideia, irmã, aqui no 8º Batalhão, os pontos onde não tem serviço de guarda-vidas, rios, lagoas aqui da região, lagoas mais retiradas, a corporação ela coloca placa indicativa de lugar perigoso. Inclusive, é bem destacado que ele não tem serviço de guarda-vidas. Mas, infelizmente, as pessoas ainda têm essa tendência, isso não só crianças, como adultos também, têm a tendência de frequentar esses lugares. Não tem problema nenhum. E aí, às vezes, né, tem a questão, e não conhece o local, né? Isso, normalmente exatamente. são lugares, não conhece, aí acha que, não, eu sei nadar, tá tudo certo, né? E às Porque vezes, tem alguns confiança. ambientes particulares, mesmo que seja em cachoeiras, por exemplo, tem algumas cachoeiras que são localizadas dentro de terrenos particulares e que eles oferecem o serviço de guarda-vidas particular. Sim. Tudo bem, até inclusive a corporação sempre orienta. Quando for para uma pousada, para um hotel, para um parque aquático, procure locais onde tem esse serviço. Por quê? Qualquer eventual acidente vai ter um profissional capacitado para agir naquela situação, para socorrer naquele tipo de acidente. Mas isso não quer dizer que o pai não tenha que deixar de estar supervisionando, vigiando o seu filho. Na praia, por exemplo, agora falar um pouquinho da praia. O que acontece na praia? As praias de grande movimento, que tem aquela muvuca, aquele mar de gente ali na faixa de areia, a tendência de perder uma criança ali é alta. E quando se perde uma criança, qual é a tendência dela? De ela ir sozinha para o mar. Então, além dos afogamentos que acontecem,
também tem a questão de crianças perdidas. Para ter uma ideia, no último verão, na última Operação Veraneio, foram 76 casos de crianças registradas perdidas na faixa de areia. Meu Deus do céu. Para se ter uma ideia. Fora os outros casos que foram solucionados que não foram registrados, né? Pela falta de tempo, pela situação em si, que não foi registrado. Mas oficialmente a gente tem esse número, 76 casos. Olha, pais, como a gente tem que dobrar a atenção, né? A criança, ela precisa do cuidado do adulto, né? Sim. Se está sob sua responsabilidade, então você é responsável por essa criança. Então a gente realmente precisa ter muito cuidado, porque não adianta depois se desesperar e chorar e se arrepender. É preciso esse cuidado preventivo. Esse nível de atenção nesse período de férias, ele precisa se intensificar sempre mais. Guardem isso com vocês, pais, por favor. E também os outros familiares. É importante até nas rodas de conversa de vocês estarem atentos, até para aliviar. Hoje vai ser a tia que vai ficar com o foco de atenção em fulano, naquela criança. Amanhã vai ser o pai, amanhã vai ser a mãe, mas alguém precisa se responsabilizar, né? Porque você fica imaginando, não, tá lá com a tia, ela tá olhando. A tia está com outro nível, com outra atenção, não é, Manu? Exatamente, irmã. É isso que a senhora falou, bem importante. Às vezes a gente acha que todos estão olhando e ninguém está olhando, né? Então, eu estou cuidando, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E aí na praia nós ficamos todos juntos. Então, eu sempre falo, quando estão todos juntos, né? Eu estou olhando o Rafael, a minha irmã, eu estou olhando o Vinícius. Então, já saber, porque senão, né? Quem vai olhar? A gente acha que alguém está cuidando e ninguém está cuidando. Exatamente. Né? E outra questão, até que o sargento tinha falado, a questão de muita gente na praia. A questão da supervisão, né? Então, tem que estar sempre de olho. Crianças menores nunca deixar no mar sozinhos, né? E outra importância também nós vamos até para praias mais movimentadas e eu levo uma fitinha. Então, na fitinha, eu coloco o nome de um responsável e o telefone. Então, se caso, né? Perdeu. Procura, e eu sempre indico, né? Vai direto no posto de salva-vidas, não fala com ninguém estranho. Então, sempre dou essa dica para os meus sobrinhos. Se perdeu, não viu a tia, não viu a mãe, não viu ninguém, né? Que na hora que a gente vai estar procurando vocês também. Se perdeu, não fala vai direto, e eu mostro, né? Aquele posto de salva-vidas, já mostro isso, né? Então, quando a gente vai para uma praia mais movimentada, para esse caso se perder, ele já sabe aonde ele porque ele ainda vai. tem outro fato que vem ocorrendo muito, é o rapto de crianças, né? O sequestro de crianças está acontecendo assim, quando eles percebem que não tem nenhum adulto, aquela criança está sozinha, está perdida, enganam e levam também. Então, realmente procurar o posto oficial, o lugar indicado, né? Mas é importantíssimo orientar isso também. Mais uma dica aí, paz. Então, irmã, complementando o que a Zamparete falou, durante o verão, durante a Operação Veraneio, todos os postos guarda-vidas dispõem de pulseirinhas. Todos. De pulseirinhas. É obrigatório que é a identificação. Ali, então, né? Vai o nome da criança, o nome dos pais, o contato dos pais, justamente se por uma ocasião a criança vier a se perder, fica mais fácil de identificar, porque ou ela pode procurar um posto mais próximo, ou ela pode procurar o primeiro guarda-vida que estiver fazendo ronda na praia. Com certeza, aquele guarda-vida vai pegar aquela criança, vai levar para o posto e tentar fazer o contato com os pais. E fora que ela vai estar no local seguro. Sim. E com uma pessoa de confiança. Exatamente. E outro ponto também, já que a gente está falando de praia, falar um pouco aqui de dicas de segurança. Falou em tomar banho, pensou em ir para a praia, procure se banhar próximo dos postos de guarda-vidas. Para você ter uma ideia, durante a Operação Veraneio, o 8º Batalhão ele abrange 35 praias, que vai de Jaguaruna a Garopaba. Tem 71 postos de guarda-vidas espalhados pelas 35 praias. Ou seja, tem bastante opções de praia. Pois, infelizmente, ainda tem pessoas, como eu falei, que procuram locais onde não tem. Não tem. E, geralmente, onde não tem, os postos guarda-vidas são locais muito distantes, que até o socorro chegar, vai levar um tempinho.
Aí pode ser tarde às vezes tem a demais. questão do sinal do celular, que não tem. Até ter um sinal para ligar para o 93 ou 90, pode demorar. Então tem todas essas questões em jogo também. E a família, ela sempre entra naquela zona de conforto assim, isso só vai acontecer fora de mim. Eu vejo a notícia, mas isso não pode, isso nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer perto, né, de mim ou com um dos meus. Nunca, nunca entre nessa zona assim mental, nessa falta de preocupação. Por que pode acontecer com o filho dos outros e com o seu não? Então é sempre importante o cuidado. Aumente o nível de atenção sempre. Nunca imagina. Se aconteceu com o outro, pode acontecer sim com o seu. Então, independente se seu filho é esperto, seu filho é ágil, seu filho é muito inteligente, independente disso, pode acontecer com qualquer criança. É criança. Vamos sempre colocar isso em mente. Nós estamos tratando e falando aqui dos cuidados, sobretudo com a criança nesse período das férias escolares. E pode ser filho de qualquer pessoa, pode ter um nível que tiver de inteligência, mas pode acontecer, está sujeito a qualquer um desses tipos de acidente. Mas assim, Cabo Rafael, tu falaste que esse é são das maiores ocorrências, é o afogamento, né? E então, o que é que a pessoa que se depara com uma criança que está se afogando agora no mar, por exemplo, o que essa pessoa deve fazer? O que o adulto deve fazer nesse momento em que ele perceber que uma criança está em afogamento? Primeira coisa que ela deve fazer, apesar de ser muito difícil, manter a calma. Porque tendo calma, ela vai conseguir raciocinar e pensar no passo a passo do que ela vai ter que fazer. Segundo, se ela não tiver habilitada, se ela não souber nadar, não entra. Porque se ela entrar, ela vai ser a próxima vítima. Isso, tanto a vítima sendo uma criança ou um adulto. Chama rapidamente, porque assim, irmã, o que acontece? Quando a gente fala que as pessoas têm que procurar locais com postos de guarda-vidas, se ocorrer qualquer incidente na faixa que aquele posto está cobrindo, os guarda-vidas vão ver. Obviamente que, se tiver uma pessoa próxima, ela pode chamar o guarda-vida, ou pode ir correndo no posto e chamar, enfim, mas certamente os nossos guarda-vidas vão estar, eles estão a todo tempo fazendo ronda na faixa de areia e eles vão ver, certo? Só para entender, um posto guarda-vida, ele abrange 200 metros para cada lado de faixa de areia, é muito extenso, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Ou seja, aquela faixa ali está tendo cobertura. Está sendo sinalizada com bandeiras. A sinalização com bandeiras, a bandeira vermelha, por exemplo, naquele ponto onde está a bandeira vermelha, não se deve entrar na água, porque é o ponto onde tem a corrente de retorno e aonde acontecem os acidentes no mar. É sempre em locais onde tem bandeira vermelha. Tem já que nós estamos falando de bandeira, tem a bandeira amarela, que é a bandeira vermelha é o alto risco de afogamento. Bandeira amarela, médio risco, que são aqueles locais que tem aqueles buracos, que a gente entra, tem uns buracos que pode ser perigoso e pode não dar pé para a criança. E tem a bandeira verde, que é o baixo risco de afogamento, que é onde é o local apropriado para você estar tomando banho. Mas voltando ali, o que a pessoa deve fazer? Ela deve chamar o guarda-vida mais próximo que tiver. Se não tiver no local, vai até o posto, chame. E também ligar para o número de emergência 193. É o que ela pode fazer naquele momento. Por que a gente fala em não entrar na água? Repetindo, as pessoas com aquele intuito de querer salvar, porque já é da pessoa. Na hora ela não pensa e ela se superestima a sua capacidade e acaba se tornando uma nova vítima. Então a gente sempre orienta, se não sabe nadar, não entra. E mais, mesmo que saiba nadar, ela não tem a capacidade, ela não tem o treinamento para chegar lá e resgatar, tirar aquela pessoa da água. Por que eu digo isso? Geralmente uma pessoa que está se afogando, ela está desesperada, ela está se batendo. Tem toda uma técnica para te abordar aquela pessoa e tirar ela da água. Porque o que pode acontecer? Aquela criança, ou um adulto, mas vamos falar em criança, ela pode ficar se batendo, se mexendo e inclusive te levar para o fundo desequilibrar. junto. Exatamente. Então a orientação é essa. Em locais onde tem serviço de guarda-vida, chama o guarda-vida e ligue para o 93.
essa orientação, que o socorro vai vir o mais rápido possível. Repetindo, aonde tem serviço de guarda-vida, os nossos guarda-vida vão estar preparados para efetuar o resgate. E o suporte avançado, dependendo do grau de afogamento, vem rápido, porque a gente tem vários suportes. Tem tanto terrestre, através das nossas ambulâncias, e também tem as nossas aeronaves, os arcanjos, que a gente diz, né? Que vêm equipadas com os paramédicos, enfim. O suporte vem rápido, o atendimento vai ser rápido. Porém, pode ser evitado. O que o sargento ainda falou, né, é exatamente isso. A questão o instinto de ir lá querer salvar. Recentemente, em Operação Veraneio, aconteceu exatamente o que o sargento falou. A vítima era uma criança, entrou o pai para salvar a criança, depois entrou o tio. Se tornaram 3 vítimas. 3 vítimas de afogamento. Né? Isso aí foi no Rio, né? Jaguaruna. Na lagoa ou no mar? No mar. Mas isso foi numa área que não era... Agora o nome... Foi no verão passado isso? Agora, não sei se foi no passado ou retrasado. Assim, eu estava em Operação Veraneio. É porque assim, já que tu falou nesse dado aí, ano passado a gente teve 11 mortes, se salvo me engano. Não, mas não acho que foi só um que teve desses 3. Mas mas onde é que eu quero chegar? Só aproveitando o gancho. Teve 11. Todas as 11 foram em áreas que não eram guarnecidas. Era mais distante. Todas. E vocês têm isso como dados, né? Registrados. Sim. E tudo. E a cada ano que passa, esses locais onde não é guarnecido, a gente reforça ainda mais com sinalização. Porque não são locais apropriados para banho. Rio, por exemplo. É muito perigoso. Muito. Porque a pessoa não conhece aquele ambiente. Muito perigoso. Até no mar. O mar esse que não local era um local distante de posto salva-vidas. Eram turistas, né? Eram pessoas de fora. Não sabia, não conhecia. O mar estava agitado, não, sim, né? Então, sim. Meu Deus. E voltando, os acidentes eles acontecem, né? Aonde não tem os postos, e é nesse intuito mesmo. É bem essa sequência. Um vem se afogar e depois vem os demais querendo ajudar e se acidentando consequentemente. É bem assim que acontece mesmo. Então, só reforçando esse nível de atenção, pais. Acho que são dicas maravilhosas para todos nós, mas não é o único cuidado que você precisa ter, né? Tem outros cuidados também, né? E daí, qual é o outro índice que se vocês têm dados e registros aí que precisa e que demanda de uma atenção maior dos familiares também nesse período de férias escolares? Então, vamos voltar então para as piscinas. Vamos falar de piscinas novamente. As piscinas, principalmente as residenciais. Em casa. Para ter uma ideia, de 6 a cada 10 afogamentos é com crianças de 1 a 9 anos. Em piscinas também. E 47% desses casos de afogamento é com crianças de 1 a 4 anos. Todos em piscinas. E qual é o problema disso? A primeira palavra que eu falei aqui no início, supervisão. Criança, isso não é só em piscina, tá? É em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar em casa mesmo. Supervisão. Porque o acidente acontece por 2 motivos. Pela supervisão e pela falta de conhecimento, pela falta de informação. Qual é a sugestão, quais as dicas que a corporação costuma dar para quem tem piscina em casa, por exemplo, para evitar esse tipo de acidente? Primeiro, tem piscina? Monta uma barreira física ao redor da piscina. Para entrar só com uma tela, com grade, enfim, monta com rede, monta essa barreira física. Outra coisa que chama muita atenção na piscina, brinquedo ao redor da piscina. O que acontece? A criança vai lá, pega aquele brinquedo, muitas vezes esse brinquedo cai na água e ela se joga na água para pegar esse brinquedo. Acontece acidente assim também. É incrível, a gente precisa muito, muito mesmo desse nível de atenção, né? Nas estradas, então, Manu, vocês têm muito alerta, assim, também nessa operação Veraneio, imagina, né? Com certeza, o fluxo aumenta nas rodovias, né? Então, tanto nas rodovias, é um período de férias, o pessoal aproveita também para viajar, né? Então, tem que ter bastante cuidado, atenção redobrado, um pouquinho de paciência,
né? Para chegar no seu destino. Vai chegar, todos vão chegar. Então, manter ali a velocidade adequada, conforme as placas, e o cinto de segurança, as cadeirinhas, que elas são essenciais. E também nas praias, né? O que acontece é que muitas vezes acham que na praia tudo pode. Tô de férias. Tá tudo liberado, né? Verdade. E aí tu veja o quê? Absurdos acontecendo nas praias, né? Os pais, as crianças andando sem cinto, sem a cadeirinha, aí coloca o filho no colo, né? E acha que... Dá uma freada brusca e aí já... E é aquilo que a senhora falou antes, né? A gente acha que nunca vai acontecer conosco. Então, é nesse momento que a gente acaba, às vezes, relaxando um pouquinho mais e que os acidentes acontecem, né? E na praia também não tá escape. Então, manter sempre o cuidado. A questão bastante... a gente sabe que nas férias também tem a questão de ingerir a bebida alcoólica. Então, aí acabam, né, ingerindo, pegando a estrada, aumentam os riscos de acidentes de trânsito. Então, ter bastante cuidado e responsabilidade. Exatamente, lembrando que a nossa vida é muito preciosa, né? É um presente de Deus e somos responsáveis por cuidar dela e da vida do outro, né? E da vida do outro também. Então, nós vamos já caminhando para a gente finalizar esse bate-papo gostoso. Podíamos ficar aqui a manhã toda, né? O assunto é bem extenso. É também, bem né, extenso. Mas, assim, a gente vai finalizando aqui esse nosso bate-papo com dicas maravilhosas para os pais. E queríamos só falar de um detalhe bem rápido com o Sargento Rafael. Aqui, só quais os cuidados. Você trouxe um bonequinho aí para explicar que é um outro problema que a gente enfrenta muito também nessas férias escolares, né? É com o engasgamento, né? Sobretudo de bebês. Né? Sim. E daí tu trouxeste para mostrar como é que é feita essa manobra, como um adulto pode salvar a vida de um bebê. Então, pode dar essa explicação para a gente aí rapidamente, a gente encerrando esse momento nosso. Então, irmã, os acidentes que acontecem mais, como eu falei inicialmente, é afogamento e engasgamento. Antes de eu fazer o procedimento aqui, demonstrar, o cuidado que a gente deve ter em casa com esses tipos de acidente. Quais são? A criança, ela se engasga ou através de líquidos ou de objetos, de alimentos, certo? Evite deixar peças pequenas, brinquedos pequenos que a criança venha colocar na boca. Isso que acontece, por isso que acontecem os acidentes. Na maioria dos casos, com crianças ali a partir de 1 ano. Porque a tendência da criança é o quê? Tudo que ela vê, ela quer botar na boca. Na fase oral, né? Tudo que ela vê, ela vai... Exatamente. A mãe que ainda está amamentando, que também é um índice alto de ocorrência, que é a ovácea, que a gente fala, que é a obstrução em vias aéreas em lactente. O índice e os acidentes acontecem muito, são altíssimos. Infelizmente, a gente ainda tem casos de mortes de crianças que se engasgam com leite materno, e dados ocorrências recentes. Meu Deus. Antes de eu iniciar aqui, só queria falar, antes de nós finalizar, 2 pontos. A corporação tem um aplicativo, o CBMSC Cidadão. O que é esse aplicativo? Ele é um aplicativo completo com todas as informações de dicas de segurança em todos os ambientes, em todos os cenários. Muito interessante, é um aplicativo bem intuitivo. O que tem mais esse aplicativo? Todas as praias da região que são guarnecidas por postos guarda-vidas. Ótimo, baixem logo esse aplicativo, hein, famílias? Exatamente. O que tem mais ali? As praias que estão próprias para banho, as que não estão identificadas ali. Onde é que eu quero chegar? As pessoas que quer passar um final de semana em alguma praia, olhem o aplicativo, vê qual é a praia mais própria. Ótimo. Inclusive, está sinalizado com as bandeiras. Ali diz as praias que está própria para banho, tanto da questão da qualidade da água, quanto da questão da sinalização. Interessante. Mas voltando aqui, nossas redes sociais também. Nós estamos produzindo materiais, vídeos, demonstrando esses procedimentos de primeiros socorros. E, inclusive, do engasgamento de ovácea em lactente. Mas vamos lá. Os acidentes que acontecem,
no período de amamentação, que é ali com a criança geralmente até 1 ano, né, de idade, ela engasga, a criança vem a se engasgar com o próprio leite materno, principalmente após a amamentação, que ela fica aquele período ali que a criança ela precisa arrotar. E é nesse período que aquele líquido retorna e causa o afogamento no bebê. Aí tem algumas características. A gente vê visivelmente que a criança ela fica agoniada, ela fica com o rostinho pálido ou com as extremidades, os cantinhos da boca, do nariz cianótico, saindo uma secreçãozinha pela boca. Tu vê que a criança ela não vai estar nas condições normais. O que a gente deve fazer nesse momento? A gente visualizou que a criança está sofrendo um engasgamento, está tendo uma uvace. Primeiro passo que a gente deve fazer, os dedos em forma de V, coloca entre a boquinha da criança, inclina levemente o braço, as 2 pernas aqui entre os braços e dá leve tapotagem, que a gente fala. Leve tapinha nas costas da criança, geralmente de 5 a 6. Fez isso, retorna, verifica. Se a criança não voltou a chorar, se ela está na mesma condição anterior, faz novamente, repete o procedimento. Mesma coisa. O que é importante? O V, para manter as vias aéreas do bebê livres. Porque daí ela consegue expelir aquele líquido ou o objeto que está obstruindo. Volta, 5 tapinhas nas costas e retorna. Na segunda, se não for já na primeira vez, mas geralmente na segunda ou na terceira vez, a criança ela já vai voltar a chorar e é um bom sinal. Voltou a chorar, a criança está respirando normalmente. As vias livres, né? Exatamente. Liberou as vias aéreas, ela começa a chorar e já é um sinal que a criança já está na sua situação normal. Porém, o que a gente indica depois que a criança voltou à sua situação normal, voltou a chorar, encaminha para o médico, vá até o hospital, o posto de saúde mais próximo, para o médico poder avaliar aquela criança para ver se realmente está tudo ok com aquela criança. Né? Dentro da normalidade, né? Exatamente. É por isso que sempre que você se deparar com uma criança numa situação dessa, qualquer acidente, tudo, manter a calma é essencial, né? Porque imagina uma pessoa nervosa, como vai fazer uma manobra dessa? Né? Está só você e a criança ali se afogando ou sufocando com algo que está aqui obstruindo as vias respiratórias e tudo. Então, se você estiver nervoso, você não vai conseguir nem fazer o procedimento correto para salvar essa vida, né? Então, realmente, o adulto manter a calma é fundamental, seja no momento de afogamento, seja de engasgamento ou de qualquer outro tipo de acidente. Né? A gente sabe que falar isso parece que é algo sobre-humano, né? Porque o humano, sempre que se vê numa situação dessa, o nervosismo é a primeira resposta, né? Que vem do corpo e a angústia, enfim. Mas acho que é muito interessante todas essas dicas. Nós queremos te agradecer, né, muito por trazer essas dicas aqui para as famílias e espero que realmente todos nós abracemos isso e tomemos como responsabilidade e fiquemos sempre atentos e gravemos essa palavra. Né? Gravem aí essa palavra, Família Santíssimo Sacramento, todas as pessoas que estão nos assistindo. O que o sargento Rafael falou no início, supervisão. A criança precisa estar sendo supervisionada nesse período de férias. Né? Então, cuidado sobre isso. Desejamos que realmente esse período de férias seja maravilhoso, que a família curta, descansa bastante e que construa esse repertório de memórias boas. Né? É importante que cada família, cada criança, adolescente, todos construam repertórios de vivências, de memórias maravilhosas, e as férias é muito propício para isso. Então, que seja um repertório de vivências positivas, agradáveis, maravilhosas. Vai depender do seu nível de atenção e da sua supervisão. Então, deixamos aí essa dica para vocês. O Corpo de Bombeiros Militar em Tubarão, através das suas redes sociais, está desenvolvendo vídeos de primeiros socorros. Claro, tem várias dicas de segurança, várias informações relacionadas à instituição e também à Operação Veraneio. Mas seguindo a linha
do exemplo que eu fiz aqui, do caso de como agir numa situação de ováce, além desse vídeo aqui, também temos vídeo em ováce em adulto, de contenção de hemorragias e uma série de outros vídeos que vai servir também para qualquer pessoa estar sabendo agir nesses casos de emergência, em situações em que a pessoa precisa de atendimento e de atendimento rápido. Porque vale lembrar que os primeiros socorros nada mais são do que você saber agir, saber o que fazer naquele espaço de tempo entre a ocorrência e a chegada do socorro especializado. Diminuir o tempo de ação. Certo? E voltando aqui, para quem deseja assistir esses vídeos e saber mais informações sobre dicas de segurança, a gente também tem as nossas redes sociais, que é o cbmsc.tubarão, o Instagram. É o mesmo endereço tanto para o Instagram quanto para o Facebook, cbmsc.tubarão. E para finalizar, temos também para as crianças um projeto bem bacana que a gente desenvolve em todo o litoral do estado, que é o Projeto Golfinho. O Projeto Golfinho é para crianças ali da faixa etária de 5 a 6 anos até ali os 13 anos de idade. O que é o Projeto Golfinho? Nas principais praias aqui do 8º Batalhão, a gente desenvolve uma atividade dinâmica, bem intuitiva com as crianças. O que a gente faz? O que a gente aborda nessas atividades? Os perigos do mar, o que não pode fazer, o que o mar apresenta, o que não se deve fazer em relação a você entrar na praia, a não seguir a sinalização, a não perder o contato com os pais, enfim. É ensinado para a criança umas séries de ações preventivas e educativas para que ela não se venha eventualmente a se acidentar ou a se perder na praia. Ótimo. Então, esse projeto Golfinho, ele ocorre nas praias? Nas praias. Ah, que legal. E ele é divulgado com antecedência através das redes sociais também. Então, lembre, baixe o aplicativo, acesse as redes sociais e você vai estar munido de todas as informações necessárias para curtir as férias de forma maravilhosa com sua família, né? Então, queremos te agradecer muito, Sargento Rafael, por ter tirado esse tempinho e vir aqui e ajudar. Eu acho que como a nossa missão é cuidar das vidas, né? É proteger a vida. E então, quando a gente usa as redes sociais para fazer isso, para dar dicas, para dar orientação, realmente está exercendo a missão, né? Isso é importantíssimo. Por isso, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco nesse primeiro videocast de 2024. Muito obrigado. A corporação que agradece o convite, eu agradeço o convite por estar aqui, né, pessoalmente, abordando assuntos tão importantes para evitar acidentes tão frequentes que ocorrem nessa época do ano. Mais uma vez, agradecemos a confiança na corporação. A corporação sempre estará de portas abertas para qualquer tipo que precisar, qualquer tipo de situação, de informação, enfim, sempre estaremos de portas abertas. E também não podemos aqui deixar de desejar para todos que estiverem nos assistindo, um feliz 2024, com muita saúde e muita paz. Queremos te agradecer, tá, Manu, o Zamparete, de coração, por estar aqui conosco e trazendo essas dicas também. Eu que agradeço, uma honra, né, como eu tinha mencionado, irmã, pela confiança na Polícia Militar, pelo convite de estarmos aqui iniciando esse ano com essa conversa. E desejo a todos, então, um feliz e abençoado 2024. Então, a você, Família Santíssimo Sacramento, nosso profundo abraço, nossos agradecimentos por essa parceria que vamos iniciar em 2024 e desejar que esse ano seja repleto de saúde, paz, alegria, felicidade, de vivências de troca, de parceria, de diálogo, e isso é muito bom. E enquanto não chegamos no mês de fevereiro, quando ali no dia 7, que a gente vai estar iniciando as nossas aulas, o ano letivo, desejamos que vocês curtam esse mês de janeiro aí com muita alegria e em família. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo episódio.